Bom dia, hoje é o capítulo 38, o sétimo dia da novena São Miguel. São Miguel, protetor dos exorcistas e vencedor das batalhas espirituais. O cristão está imerso numa batalha espiritual e algumas vezes o inimigo, além das tentações, que é a forma comum com a qual ele quer nos afastar de Deus, age de forma extraordinária. Essas ações extraordinárias são o campo de trabalho do sacerdote que exerce o ministério de exorcismo. O exorcista não pode conferir a si mesmo esse ministério, mas ele o faz somente com a provisão canônica de um bispo da Igreja, considerando a gravidade e seriedade do assunto em questão. Assim, sobre a ação extraordinária do demônio em nossos tempos, explica o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, Padre Francesco Bamonte. Por ação extraordinária do demônio, entende-se uma sua particular intervenção sobre a matéria. Quando é exercida em lugares, casos, objetos, define-se infestação demoníaca local. Quando, ao invés, é exercida sobre ou dentro do corpo de uma pessoa, define-se com diversas formas: vexação, obsessão ou possessão demoníaca. Os limites, porém, entre uma forma e outra nem sempre são claros. É possível o seu entrelaçar-se ou somarem-se na mesma pessoa com uma gama de perturbações de gravidade e natureza variadas. A ação dos demônios sobre a matéria é rara. Por este motivo, é definida também como termo extraordinária. Precisamos, todavia, reconhecer que no nosso tempo está aumentando por causa dos contatos cada vez mais frequentes da parte do povo com o mundo do ocultismo e de tudo que gira ao redor disso. O Padre Bamonte fala sobre a ação dos demônios sobre as coisas inanimadas, casas, terrenos, objetos, que se chama infestação, e se manifesta de diversas formas, sobretudo quando não se encontra, após um estudo bastante cuidadoso, nenhuma forma de explicar em tais fenômenos como explicações naturais. Auxiliadas pela ciência, onde os fenômenos não são explicados como naturais ou auxiliados pela ciência. É isso, quer dizer. E já as vexações, são agressões físicas a uma pessoa por ação dos demônios, com cortes ou queimaduras, arranhões, pontadas, mordidas, pauladas, golpes que deixam marcas, inchaços e chagas sangrentas, fratura de ossos. Tudo isso acontece sob os olhos de quem eventualmente se encontra assistindo. Fenômenos como este podem ser lidos nas biografias dos santos como o Padre Pio e o Cura d'Ars. Existem também as obsessões demoníacas. Para evitar confundi-las com as patologias psiquiátricas, alguns preferem defini-las como um termo de vexação demoníaca mental ou vexações demoníacas internas ou interiores, ou outro termo, infestação demoníaca pessoal. Todavia, é possível que os componentes maléficos e o componente psíquico sejam simultâneos. As obsessões demoníacas são aqueles casos de agressão do demônio nos quais, mesmo não bloqueando durante as crises a faculdade intelectual e a livre vontade da pessoa, ele consegue, não obstante, comunicar à mente, imaginação e memória, pensamentos ou imagens obsessivas, às vezes racionalmente absurdas, mas tais que a vítima não está em condição de afastar. A pessoa sente-se atormentada por uma ideia fixa, por uma imagem que percebe como estranha a si e que procura de todo modo afastar. Ela se imprime profundamente na mente do seu espírito, quase como se fosse uma forma que se imprime na cera, ao ponto de parecer realmente sua. As obsessões podem ser de diversas formas e de diversos graus de intensidade e podem chegar até o ponto de dominar completamente a mente de uma pessoa. Nesse caso, manifesta-se como fortíssimas e prolongadas tentações. Elas podem tomar toda a atenção da pessoa e são insistentes, malgrado uma resistência decidida e bem situada, às vezes também heróica. Podem ser absurdas tentações dos sentidos, alimentares ou sexuais, mas sobretudo são contra Deus e de todos os aspectos religiosos que nos mantêm ligados a Ele.
Só o abandonar-se a Deus ajuda a não sucumbir nessa submersão, e o exorcismo vem a propósito para libertar dessa violência exterior ou interior. Frequentemente as ideias, como também as sensações obsessivas, são acompanhadas pela convicção de serem malucas e as pessoas se tornam sempre mais preocupadas, triste, prostrada e desesperada. Há, porém, a possessão demoníaca, que não é um desdobramento da personalidade, como acontece no caso da doença psíquica. Trata-se, ao invés de uma espécie de substituição temporária da pessoa, durante a qual entram outras mais fracas. Durante a crise tão bloqueada à vontade, a pessoa não é minimamente responsável por qualquer ação que realize. Junto com estes, podem se manifestar toda uma ampla gama de fenômenos de gênero variado. A pessoa possessa quase sempre sofre vexações físicas, que, no entanto, provêm da ação do demônio no interior do corpo. A elas pode associar-se a obsessão, mas quem tem vexações ou obsessões demoníacas não é necessariamente também possesso. Diante de tais ações extraordinárias do inimigo de Deus, é muito útil o ministério de um exorcista. Entretanto, não são todas as dioceses onde se pode encontrar um sacerdote exorcista, e por isso é importante que se procure fazer orações de libertação num grupo de oração, seja ele presencial ou por meio de um momento de oração que acontece de forma online com aqueles do Exército de São Miguel. São Miguel Arcanjo é o protetor dos exorcistas, e isso fica claro porque foi ele quem primeiramente derrotou o inimigo e o expulsa de nossas casas e de nossas vidas. O Monsenhor Stephen Rossetti esclarece quanto é importante invocar São Miguel para nossa proteção. Eu estava treinando um novo exorcista que no início dizia o rito do exorcismo metodicamente, mas sem entusiasmo. Eu disse a ele: você precisa olhar o demônio nos olhos e ordenar que ele vá embora. O exorcista precisa ser infundido com o espírito poderoso e intenso de São Miguel Arcanjo. Foi Miguel quem se levantou do socorro dos anjos fiéis e liderou com vigor o ataque contra Lúcifer e suas legiões. Seu grito de guerra foi: Quis ut Deus? Ou seja, quem como Deus? Lúcifer havia ousado desafiar o Todo-Poderoso e São Miguel ardia em sua justa cólera. Assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, Miguel empunhou a espada da verdade e expulsou Lúcifer. Foi-nos dado a entender que, até hoje, São Miguel está espiritualmente presente em todos os exorcismos. Além disso, entendemos que, pelo menos um, e talvez mais, da potestades do céu, um anjo poderoso de alto escalão, está ao lado do exorcista na batalha diária em favor do possesso. Juntos, o exorcista e esses anjos poderosos continuam o ministério de Jesus de expulsar o mal de nosso mundo. Queria contar ainda uma história do conhecido exorcista de Roma, Padre Gabriele Amor. Ele foi chamado para visitar e abençoar uma casa de família antes dele começar seu ministério de exorcismo, pois nessa casa aconteciam fenômenos estranhos. Era ouvido passo de pessoas que não existiam, era encontrado sobre o travesseiro, sobre a soleira da janela ou sobre o banco do carro 3 moedas ou 3 raminhos ou 3 pedrinhas. Acontecia frequentemente de encontrar o pente ou o creme dental dentro da geladeira. Durante as refeições, a tampa da água mineral se colocava próxima à mulher. Esta mulher, e somente ela, via de costas um belo jovem loiro que caminhava pela casa ou nos prados circundantes. O homem havia avisado a polícia, pensando que alguém quisesse lhe fazer provocações, mas depois de muitos dias de inúteis vigilâncias, os soldados haviam desistido, pensando que se tratasse de imaginação ou alucinações de mentes doentias. Fui rapidamente. Enquanto vestia a túnica, a mulher se colocou à parte, olhando-me com olhos ameaçadores. Comecei a orar, dando a bênção e com água benta. Algumas gotas caídas sobre a mulher provocaram reações impensáveis, porque a mulher se colocou logo a gritar com a água santa queimava. Fiquei petrificado e recomendei ao marido: é uma coisa séria. Acompanha tua mulher ao exorcista da diocese.
No dia seguinte, foram ao exorcista encarregado, que disse logo que se tratava de um caso grave, uma verdadeira e própria possessão demoníaca. Foram vários exorcismos feitos na mulher, que havia ficado possessa por causa de um homem que não queria o casamento. Fez um grande feitiço e ela ficou possuída exatamente no dia do seu casamento. Nas últimas orações de exorcismo aconteceram 2 fatos estranhos. Sobre a fonte da mulher se desenhou uma cruz com vermelho descolorido. Pensei que fosse batom ou alguma coisa parecida. Seu marido, tocando aquela cruz, viu que era sangue. Nós lhe perguntamos a razão daquilo e nos foi dada uma resposta desconcertante. É o sangue de um bebê de 4 dias que me foi oferecido pela mãe, que é minha adepta do meu templo. Ficamos desconcertados e horrorizados. O segundo fato é este. Durante um exorcismo, o demônio me disse: vai ver o que fiz ao seu espantalho. No jardim da casa tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora. Fiz o sinal ao marido da mulher para ir vê-la. Ao voltar, me disse que a Nossa Senhora tinha lágrimas de sangue. Terminado o exorcismo, fomos todos juntos ao jardim para ver. Constatei eu também aquele fato. Era sangue que descia dos olhos dela. Pegamos uma Polaroid e tiramos diversas fotografias que ainda as conservam. Limpamos o rosto da imagem, mas no dia seguinte o mesmo fato se repetiu. No dia 10 de dezembro, o diabo prometeu que no dia seguinte, no dia do seu Senhor, era um domingo à tarde, durante o exorcismo, iria embora para sempre. No dia seguinte, por volta das 15h30, fui até aquela casa. Assim que iniciei a oração, o diabo começou a gritar: vejo São Miguel vindo com a espada desembainhada. Eis que está vindo e eu não posso fugir. E quem é aquela mulher em meio à luz está vindo? Eu gritei: é Nossa Senhora. E ele prosseguiu: tem uma grande luz, há 12 estrelas e a lua sob os pés. Não posso mais ficar. Depois se ouviu um grito como eu nunca tinha ouvido em minha vida. A mulher, saída do estado de transe, se despertou perguntando: o que aconteceu? Nós lhe gritamos: terminou, terminou. E nos abraçamos comovidos. Muitas vezes é importante chamar a intercessão dos santos que pedem por aqueles que confiam a eles. Dentre esses merece especial atenção o santo patrão dos exorcistas, o patriarca dos monges, São Bento. São Bento já estava imbuído de fé na existência dos santos anjos e tanto é assim que pede no capítulo 19 da sua regra, que os monges cantem na certeza de que estão diante dos anjos de Deus. Mas é sobretudo nas suas ações de libertação que São Bento é conhecido. Recordamos também que o Papa Gregório Magno mencionou nos seus diálogos as atividades exorcistas de São Bento, por meio do qual impedia o primeiro anjo caído, o inimigo antigo, de exercer a sua influência maligna sobre os homens. Na oração, em visões e também a maneira de ameaça sentida fisicamente, observou o mal que, sob a influência do diabo e dos outros espíritos malignos, de cuja existência estava convencido, tinha êxito nos problemas cotidianos, assim como nos grandes movimentos anticristãos. Ante essa realidade, São Bento depositava sua grande confiança na cruz salvadora de Jesus Cristo e no amparo dos anjos bons que permaneceram fiéis a Deus. Essa defesa contra o mal, herança de um espírito verdadeiramente beneditino, encontra um reflexo na medalha de São Bento, Cruz de São Bento, que se conta entre os objetos de devoção mais antigos da Igreja. Pedimos a intercessão do Patriarca São Bento, que neste dia de oração da nossa novena de São Miguel Arcanjo, interceda também pela nossa proteção física e espiritual, e que o inimigo seja afastado das nossas vidas e de nossas casas, protegendo-nos de todas as artimanhas, colocando-nos a salvo sob sua proteção. Agora vamos à oração. Senhor, que pela intercessão de São Miguel e dos santos anjos, todas as batalhas espirituais que travam na minha vida possam ser vencidas pelo poder e pela graça divina. Afaste de mim e da minha casa todo espírito demoníaco que deseja a perdição da minha alma e da minha família. Livrai-nos, ó Deus, das ciladas e tentações do inimigo infernal. Amém.